Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, alunos das primeiras séries do ensino médio. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de História. Essa que é a videoaula de número 15. Estamos trabalhando o volume 2 do nosso livro-texto. Dentro desse volume 2, estávamos trabalhando o capítulo 7. A Europa medieval, a Europa feudal. Dentro da Idade Média já estamos na fase da Baixa Idade Média, ou nos últimos séculos da Idade Média, esse longo período de 10 séculos, do século V ao século XV, já estamos na Baixa Idade Média. Nos últimos séculos, os efeitos das cruzadas, o renascimento do comércio, das cidades, e na fase final, século XIV e XV, um período marcado por fome, pestes e guerras. A fome da crise do sistema feudal, as pestes, dentre elas a peste negra. Estima que essa doença dizimou aproximadamente 20 a 25 milhões de pessoas na Europa. Uma doença causada por uma bactéria transmitida a partir de pulgas, que tem como hospedeiro ratos. Numa época em que a Europa vivenciava um ambiente de renascimento urbano e, portanto, os burgos caracterizado pela falta de higiene, excesso de sujeiras nas cidades, e o convívio das pessoas com pulgas e ratos acabavam sendo contaminados por essas bactérias, que foi avassaladora na Europa nesse final de Idade Média. O final da Idade Média também foi marcado por guerras e a longa Guerra dos 100 Anos. Vamos aqui trabalhar nessa videoaula de número 15 a Guerra dos 100 Anos de forma mais detalhada e vamos também explicar o fato que marcou o fim da Idade Média. O fato considerado pela historiografia como marco divisório entre a Idade Média e a Idade Moderna, que foi a queda de Constantinopla, queda do Império Romano do Oriente, com a expansão do Império Turco sobre aquela região. Vamos primeiro aqui falar dessa longa guerra que durou mais de um século, a chamada Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Uma longa guerra, uma série de conflitos travados entre os anos de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, os governantes da Inglaterra, contra a Casa de Valois, os governantes do Reino da França. A causa se dava principalmente pela sucessão do trono francês, o desejo dos monarcas ingleses em assumir o trono francês ao longo desses mais de 100 anos de guerra. Foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média e que atraiu aliados para os dois lados, atravessando 5 gerações de reis das duas dinastias rivais que lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental, a França. Portanto, a guerra atraiu aliados dos dois lados. O reino da Inglaterra teve muitos aliados, o Ducado de Borgonha, o Ducado da Bretanha, o Reino de Portugal, o Reino de Navarra, o Condado de Flandres, o Condado de Hainaut e o Ducado de Aquitânia. Do lado da França, atraiu aliados como a Coroa de Castelo, o Ducado da Bretanha, uma parte desse ducado, Reino da Escócia, República de Gênova, Reino da Boêmia e a Coroa de Aragão. Percebemos então que a Guerra dos 100 Anos ela teve uma forte influência nos arredores da Europa, em outros reinos e ducados da Europa.
Portanto, uma guerra que envolveu duas grandes nações, dois grandes países, a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos, justamente pelo fato de ter durado mais de 100 anos, mais de um século. As causas dessa guerra dos 100 anos, as causas, nós tivemos duas causas. Uma causa de ordem política, foi o desejo do monarca inglês Eduardo III, parente da dinastia capetinga da França, pelo fato do rei inglês ser neto de Filipe IV, o belo rei da França, por razões de parentesco, seu desejo também, sendo já rei inglês, de assumir o trono francês. Essa foi a causa de ordem política. E uma causa de ordem econômica foi a disputa entre os dois países por uma região rica produtora de lã, a região de Flandres, uma região francesa pretendida pela Inglaterra. Vamos detalhar a causa de ordem política para nós compreendermos essa relação de parentesco do monarca inglês Eduardo III com a dinastia francesa capetinga. Portanto, a França, quando a guerra teve suas raízes ainda durante a dinastia capetinga, essa dinastia que reinou a França de 987 a 1328. Vejamos qual a origem política da guerra. Filipe III, da dinastia capetinga, que reinou a França de 1270 a 1285, deixou como filhos Filipe IV e Carlos de Valois. Sendo o mais velho Filipe IV, herdou o trono governando de 1285 a 1314, Filipe IV, conhecido como Filipe IV o Belo. Filipe IV Belo teve os seguintes filhos: Luís X, Filipe V, Carlos IV e Isabel. Na monarquia, a sucessão vai passando para o mais velho. Isabel, filha de Filipe IV Belo da França, acabou por se casar com o monarca inglês Eduardo II. Portanto, observando aqui pela legenda, na cor azul são os monarcas franceses e na cor vermelha os monarcas ingleses. Isabel, portanto, filha de Filipe IV Belo, casou com o monarca inglês Eduardo II. Na morte de Filipe IV, assumiu o seu filho mais velho, Luís X, que governou apenas 2 anos por não deixar herdeiros. O trono passou para o seu irmão Filipe V, que também governou poucos anos, de 1316 a 1322, portanto 6 anos apenas, não deixando herdeiros. O poder passou para o seu irmão Carlos IV. Carlos IV governou de 322 a 328, portanto apenas 6 anos. Ao falecer, não deixou herdeiros, criando assim uma crise sucessória que iria levar o fim da dinastia capetinga. Com a morte de Carlos IV, o trono então vai ser disputado entre o filho de Carlos de Valois, que tornou-se Filipe VI da França, inaugurando a Casa de Valois, inaugurando essa nova dinastia na França, e o filho de Eduardo II, o Eduardo III da Inglaterra. Por razões de parentesco, Eduardo III, neto de Filipe IV, por razões de parentesco, ele vai pretender também assumir o trono francês. Contudo, Filipe VI de Valois, filho de Carlos de Valois, portanto neto de Filipe III, vai também reivindicar o trono e vai assumir o trono, havendo assim uma disputa entre os dois
que seria a motivação política da longa Guerra dos 100 Anos. Filipe VI assumiu o trono francês e vai defender a coroa para si. Havendo assim a motivação de ordem política que levou à longa Guerra dos 100 Anos, guerra que atravessou dos dois lados a geração de 5 monarcas. Do lado francês, os reinados de João II, Carlos V, Carlos VI e Carlos VII. E do lado inglês, Ricardo II, Henrique IV, Henrique V e Henrique VI. Portanto, essa foi a motivação de ordem política que levou a ocorrer a longa Guerra dos 100 Anos, a guerra que durou entre os anos de 1337, portanto a guerra teve uma longa duração de 1337 a 1453. Essa, portanto, foi a motivação de ordem política que levou à longa Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, os ingleses conseguiram vitórias, sucessivas vitórias, contra os franceses, ocupando grande parte de seu território, como bem mostra essa imagem. Essa parte avermelhada, o território francês, e essa parte avermelhada são os territórios ocupados pelos ingleses na França durante essa longa Guerra dos 100 Anos. Contudo, a partir do ano de 1429, durante o reinado de Carlos VII da França, a guerra mudaria o seu rumo. A guerra mudou de rumo quando o exército passou a ser conduzida por uma jovem francesa, uma jovem camponesa de nome Joana d'Arc. Joana d'Arc propagava a ideia de que recebia sinais, mensagens divinas, orientando a mesma a conduzir o exército francês na luta contra os ingleses, espalhando a ideia de que Deus estava do lado da França. Os boatos se espalharam por todo o reino da França que havia um anjo, uma mulher, uma jovem enviada por Deus, numa época tomada pelo excesso de misticismo religioso, dominado pela religiosidade, uma mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. O boato se espalha por toda a França que Deus havia enviado um anjo para libertar a França da Inglaterra. A história chega aos ouvidos do rei francês Carlos VII, que não mais tendo outra estratégia de conseguir deter esse forte expansionismo inglês sobre o território francês, Carlos VII, então, optou por essa última cartada. Convocar a jovem, tida como enviada por Deus, um anjo, para que a mesma pudesse assim conduzir, comandar as tropas francesas com a ajuda divina. Todos vão acreditar que Deus está do lado da França, por isso enviou esse anjo, enviou essa jovem camponesa Joana d'Arc, e a mesma então, conduzindo o exército, fortalece, levanta a alta estima dos soldados das tropas francesas que passaram a lutar com mais força, com mais vontade, mais determinação, e acabou que as tropas francesas vão conseguindo paulatinamente sucessivas vitórias contra os ingleses. As tropas inglesas vão recuando do território francês, graças aí participação, a condução de Joana d'Arc nesse comando das tropas francesas.
Contudo, no ano de 1431, Joana d'Arc acabou por ser aprisionada por tropas inglesas em batalha, levada para a Inglaterra e lá o governo inglês pede um resgate à França para devolver Joana d'Arc. O monarca francês Carlos VII, temendo que a grande popularidade de Joana d'Arc pudesse torná-la uma líder até superior ao próprio rei, o Carlos VII não mais se interessou pela presença de Joana d'Arc na França e o destino de Joana d'Arc na Inglaterra foi a Inquisição. Ela foi entregue à Inquisição inglesa, ou seja, ao Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica, que conduziu um julgamento contra Joana d'Arc, acusando de bruxa, e a mesma acabou sendo condenada à morte pela Inquisição inglesa, queimada viva na fogueira. O certo é que no ano de 1453 a Inglaterra se rendeu com a vitória da França. Essa longa guerra dos 100 anos fortaleceria o poder político dos monarcas ingleses da dinastia Valois. Portanto, a Guerra dos 100 Anos teve um resultado importantíssimo para a França, com um processo rápido de fortalecimento do poder político dos reis da França da dinastia Valois e culminaria com o ápice do absolutismo francês na próxima dinastia, a dinastia Bourbon. E dizer que Joana d'Arc, apesar de ter sido queimada viva na fogueira pela Inquisição da Igreja Católica Inglesa, 500 anos depois, a mesma acabou sendo absolvida e acabou por ser canonizada Santa Joana d'Arc. Um outro evento importante que aconteceu nesse final de Idade Média, portanto, século XV, foi a expansão do Império Turco na Europa Oriental, na Europa Bizantina. Um império que tem suas origens na Anatólia, na Ásia Menor. Esse império que, desde o século XIII, estava em plena expansão territorial por todo o Oriente e rumou em direção aos territórios do Império Bizantino, que levaria inclusive à queda do Império Bizantino, o fim do Império Romano do Oriente, que é considerado pela historiografia tradicional como fato que marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Marco esse que nós conhecemos como a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Portanto, falando aqui da origem do Império Bizantino, tem sua origem na região da Anatólia. Os turcos são povos não árabes, contudo, convertidos à religião muçulmana. No século X, eles ocupavam essa região da Anatólia, no século X. Esses territórios, nesse mapa, esses espaços na cor amarela, correspondem aos imensos territórios que foram sendo conquistados pelos turcos muçulmanos. Se vocês observar, as datas embaixo mostram o período, o ano, o tempo em que cada um desses territórios foi sendo conquistado pelos turcos otomanos, pelo Império Turco. Os turcos que conquistaram Constantinopla
no ano de 1453. A origem do Império Turco está ali na região da Anatólia. As conquistas territoriais por todo o Oriente, avançando inclusive sobre a Palestina. No ano de 1071, todo o território palestino foi dominado pelos muçulmanos. Foi esse o fato causador, ou pelo menos o fato considerado como justificativa, apresentado como justificativa pela Igreja Católica Romana para dar início às cruzadas, ao movimento cruzadista, quando o Papa Urbano II convoca a cristandade ocidental para a luta contra a presença turca que havia ocupado a Palestina. Os turcos muçulmanos, portanto, os infiéis que ameaçavam os territórios onde Cristo nasceu, viveu e morreu. As regiões conquistadas pelos turcos está aí no mapa na cor amarela. Os imensos territórios conquistados, onde os turcos otomanos obrigavam as populações conquistadas ao pagamento de tributos, ao pagamento de impostos. E, portanto, observamos que o Império Turco praticamente dominou todas as regiões que antes pertenciam ao Império Romano do Oriente, ao Império Bizantino, que tinha sua capital na cidade de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, desde o ano de 330, quando o imperador Constantino havia transferido a capital do Império Romano de Roma para a cidade de Bizâncio, que vai receber o nome de Constantinopla após a morte do imperador Constantino. Quando o Império foi dividido em dois no ano de 395, o Império Romano do Oriente, ficou o Império Bizantino, cuja capital era a antiga cidade de Bizâncio, nominada durante todo o período que foi capital do Império Romano do Oriente de Constantinopla, um centro econômico importante devido à sua localização geográfica privilegiada entre os mares Negros e Mar de Mármara, uma passagem obrigatória. Os navios oriundos da Ásia pelo Mar Negro obrigatoriamente tinham que passar nesse estreito e, consequentemente, a cidade de Constantinopla acabava se tornando um entreposto comercial importante por possuir bons portos e estar bem localizada. Essa é uma imagem que retrata como era a cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Uma cidade estava cercada por uma imensa muralha, uma muralha de 22 quilômetros, com a existência de 96 torres, como bem observamos a muralha e as torres, 96 torres fortificadas, com a intenção de dar segurança e proteção a essa cidade, esse importante entreposto, essa grande capital, rica comercialmente e que seria tomada pelos turcos otomanos no ano de 1453, portanto, no século XV. No século XIV, a expansão turca, que já estava avançando, como bem mostra essa imagem no mapa, essa parte na cor verde corresponde aos territórios conquistados pelos otomanos. E no século XIV, o Império Bizantino estava reduzida apenas à cidade de Constantinopla. Seria, portanto, inevitável a queda de Constantinopla, a invasão de Constantinopla
pelos turcos otomanos. E, no ano de 1453, o Império Turco-Otomano avança fora da cidade de Constantinopla, preparados para invadirem a cidade. Um forte exército turco com 100.000 soldados, e dentro da cidade de Constantinopla, dentro das muralhas de Constantinopla, apenas 7.000 soldados. 7.000 soldados desse Império Bizantino, dos cerca de 50.000 habitantes que viviam dentro da cidade de Constantinopla. Portanto, pelos números aí apresentados no ano de 1453, vai se tornar inevitável a conquista, a vitória dos turcos muçulmanos sobre a cidade de Constantinopla, então capital do Império Romano do Oriente, império esse que nessa oportunidade, nesse momento, no ano de 1453, estava resumido à cidade de Constantinopla. E no comando do sultão turco Maomé II, que lidera o exército do Império Turco, fortemente armados, vão atravessar, derrubar as muralhas de Constantinopla, levando à queda do Império Bizantino. Com armas poderosas para a época, os turcos se utilizam desse forte arsenal para derrubar as muralhas de Constantinopla, para que os mesmos pudessem adentrar a cidade, invadir e assim conquistar o Império Romano do Oriente, ou a cidade de Constantinopla, como estava reduzido assim o Império. Essas imagens ilustrativas demonstram a capacidade bélica dos turcos de conseguir derrubar as muralhas de Constantinopla e assim invadi-la. A invasão acontece no comando do sultão Maomé II, e o último imperador bizantino, Constantino XI, foi morto nesse embate. O reinado dele, que durou de 1449 até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. E assim encerra o Império Bizantino, e esse fato é considerado pelos historiadores tradicionais como a queda do Império Romano do Oriente, fato que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Nas próximas aulas nós ainda vamos trabalhar a Idade Média, vamos ali trabalhar a Ásia, um império que surgiu na Arábia na Idade Média, o chamado Império Islâmico ou Império Árabe, e vamos também trabalhar nas próximas videoaulas os reinos africanos da Idade Média. Lembrar aos nossos alunos que estamos no nosso volume 2 do nosso livro-texto do Sistema Farias Brito de Ensino. Os exercícios relacionados a esses temas da Europa feudal, tema esse que estamos trabalhando já há algumas videoaulas, os exercícios estão entre as páginas 68 e 70. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.